Manifestações emotivas, muitas delas envolvendo choro, rodopio, desmaios, é uma manifestação do Espírito de Deus? Bom, primeiramente, o objetivo desse vídeo não é atacar o garoto que está tocando violino e disseram que ele foi batizado, né, pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Bom, para desmistificar um pouco isso, vamos falar, por exemplo, de como a música, né, muito utilizado pelas igrejas, está envolvida hoje nessas manifestações emotivas, muitas delas até mesmo descontroladas, envolvendo rodopio, desmaios, tremura, resumindo, grande euforia. A música ela tem um papel muito importante nessas reações. Por exemplo, a música ela atua direto no sistema límbico, que é a parte do cérebro que é responsável por essas emoções, memórias, né, motivação. Ela ativa a amígdala. A amígdala cerebral é fundamental no processamento de emoções como alegria, medo, tristeza. Quando ouvimos uma música que nos toca profundamente, a amígdala, ela interpreta essas emoções e pode gerar reações como choro, arrepios ou euforia, que para muitos é interpretado como a manifestação do Espírito de Deus, uma evidência da ação do Espírito de Deus. Outro ponto muito importante é, é outra área, né, que é muito trabalhado quando é usado a música é o hipocampo e memória emocional. O hipocampo ela é outra estrutura do sistema límbico que relaciona sons com memórias. Isso explica porque uma música religiosa pode evocar lembranças marcantes e, com isso, provocar emoções intensas. Outro ponto muito interessante é a liberação de dopamina. Músicas com forte impacto emocional, elas estimulam a liberação de dopamina no núcleo accumbens, uma região ligada ao prazer e recompensa. Isso cria sensações de bem-estar e pode até gerar uma onda emocional semelhante a experiências místicas e emocionais. Outro ponto é uma conexão com o córtex pré-frontal. O sistema límbico se conecta com áreas do cérebro responsáveis pelo pensamento e significado. Assim, a música religiosa, ela não só emociona, mas também reforça crenças e valores espirituais. Por isso, então, as igrejas, pouco ensino elas têm. Elas vão concentrar a maior parte do tempo em euforia, palmas, música, ou quando tem algum tipo de ensino, ele é carregado de muita manifestação, muita emoção, com gritos e choros, e você vai ver, e não sei o quê, e não sei o quê, e aquela coisa toda, né? Desculpe aqui. Eu fiz assim para vocês entenderem basicamente. Isso porque o apelo inicial é feito não para a razão, por entendimento, para a verdade, mas sim para a emoção. A emoção, ela cria uma espécie de cortina, né, obscurecendo assim a razão e fazendo com que a pessoa está tendo ali uma manifestação, uma ação do Espírito de Deus. E isso pode levar a pessoa a um ciclo vicioso sem fim. Mas e aí? O que é a evidência real do Espírito de Deus? Bom, o Espírito de Deus em Gálatas é comparado a um fruto com algumas características, né? Assim como um fruto, o Espírito de Deus na pessoa ali, as características dele na pessoa são cultivados dia após dia e, ao serem cultivados, esses frutos, aliás, desculpa, esse fruto, as características desse fruto ficam ali evidentes e bem claras, principalmente para as pessoas que convivem e observam essa pessoa. Que características são essas? Gálatas 5, versículo 22 e 23 diz assim, ó: Por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, brandura, desculpa, eu pulei uma palavra aqui, fé, brandura, autodomínio, contra tais coisas não há lei. O que quer dizer essa expressão aqui, contra tais coisas não há lei? Não há uma lei que regula a quantidade de bondade,
brandura, amor que você possa ter. Você pode aumentar sem tentar controlar ou limitar isso. Vamos demonstrar na prática para você entender. Outrora, vamos dizer que uma pessoa ela era muito briguenta, ela tinha muita rixa consigo mesmo, ela estava sempre demonstrando uma atitude violenta. E essa pessoa, de fato, ela passa a ter a atuação do Espírito de Deus. Aquelas pessoas, principalmente as testemunhas oculares que observam ali de maneira secreta, mais próxima, mais íntima dessa pessoa, vai perceber que essa pessoa está tendo mais paciência. Ela não está dando vazão de maneira tão ali imediata à ira, à raiva, à briga, à contenda. Ela agora tolera algumas situações de maneira pacienciosa. Então, essa é a atuação do Espírito de Deus. Isso, muitas das vezes, leva tempo. A pessoa ela não vai manifestar paciência instantaneamente. Como a árvore que dá fruto, o fruto do Espírito ele também precisa ser cultivado. À medida que a pessoa vai sendo submetida a situações que provavelmente pode tirar a paciência dela e ela se comporta pacientemente a essa situação, ela está demonstrando características, ou seja, é uma evidência do Espírito de Deus atuando nela. O mesmo se dá com amor, alegria, paz e outras características do fruto, no singular, do Espírito de Deus. A ação do Espírito de Deus em sua vida é possível tendo um relacionamento com Deus, estando ali conectado com Ele através da sua palavra e acreditamos também através de oração. A oração é uma forma de você falar com Deus e as Escrituras é uma forma dele falar com você. Você começa a ser exposto a como Deus lida com algumas situações e como ele pensa. Assim você passa a ter a mentalidade ou a forma de agir de Deus, que uma das características é o Espírito de Deus. Seria o modus operandi de Deus, como ele lida com situações, como ele se comporta diante de situações. Então, isso passa a moldar a sua personalidade, faz com que você tenha o fruto do Espírito. Temos uma luta árdua em trabalhar características do Espírito de Deus, né? Cada um tem uma. Por exemplo, eu tenho algumas que eu preciso trabalhar muito, né? Características do Espírito de Deus. Mas tem uma esperança que vamos conseguir. A ação do Espírito de Deus não é essa euforia delirante. Ao contrário, te coloca bem lúcido e te ajuda a concretizar, formar linhas de pensamento que moldam a sua personalidade no dia a dia. Isso fica tão evidente na sua forma de pensar que outras pessoas notam. Por isso que em Mateus 7, Jesus ele convidou a todos aqueles que desejam levar uma vida cristã sã, que observassem aquelas pessoas que dizem ser cristãs. Pelos seus frutos, vocês reconheceriam essas pessoas, ou pelas ações, porque é através das ações que é possível, né, detectar se uma pessoa ela tem ou não o fruto do Espírito, se ela tem ou não um relacionamento com Deus. Então, gritar, falar alto, rodopiar e não é evidência do Espírito de Deus. São manifestações descontroladas que nada tem a ver com o Espírito de Deus. Ao contrário, uma das características do Espírito de Deus é autodomínio. Se você gosta de conteúdos como esse, já deixe seu like e já me siga aqui para mais conteúdos.